Tem alguém aqui neste lugar, ou nas galerias, ou assistindo pela TV que precisa de uma vitória em sua vida? Quantos aqui estão pedindo a Deus para te dar uma vitória? Bem, eu disse que ontem seria uma noite feliz, que você iria gostar de tudo que eu falasse, mas talvez hoje você não vai gostar de tudo que eu disser. E você pode não ficar tão feliz agora, mas esta é uma daquelas mensagens que, se você segui-la, daqui a 1 ano, ou 2 anos, ou daqui a 6 meses, você vai ficar muito mais feliz do que está agora. Nem sempre tudo o que ouvimos é algo que parece ser bom para nós. Às vezes precisamos ouvir coisas que nos fazem contorcer em nossos assentos, talvez até ficar um pouco bravo com o pregador por alguns minutos, sabe? Porque quando nos dizem algo que não queremos ouvir, é fácil ficar com raiva. Mas eu creio que todos vocês enxergarão a verdade do que vou dizer. A principal coisa que eu quero falar é que, se você quer qualquer tipo de vitória em sua vida, vitória financeira, uma vitória na saúde, vitória nos seus relacionamentos, onde quer que você queira uma vitória, a primeira coisa que você deve sempre fazer é orar. Mas nunca ore ou peça a Deus para fazer qualquer coisa por você, se você não pretende ouvir o que Ele provavelmente vai te dizer para fazer, que vai consequentemente trazer essa vitória. Eu vou dizer de novo. Essa ideia que temos sobre a oração, de orar e deixar Deus fazer tudo, quando nós cumprimos nossa responsabilidade, então temos o direito de entregar nossos cuidados a Deus e esperar que Ele faça o que não podemos fazer. Em Efésios capítulo 6, isso é deixado bem claro. É um capítulo sobre a guerra espiritual e a armadura que Deus deu a nós. Temos ótimos pontos de ensino em Efésios 6, mas amo o que diz no início, diz: e tendo cumprido todas as demandas que a crise exige, agora permanecei firmemente no seu lugar. Muitas vezes as pessoas dizem: nós estamos aguentando, mas você já cumpriu a sua responsabilidade? Você fez o que você deveria fazer? Vou contar uma história. Anos atrás nós fizemos banquetes, tínhamos reuniões como esta, mas, claro, não tão grande. Todo mundo sentava em torno de mesas e as refeições eram servidas, e era mais nos fins de semana. Muitos desses eventos eram conferências de mulheres, sabe? Ou retiros de casais. E então, 7, 8 senhoras se sentavam numa mesa, e uma senhora veio no final da conferência. Ela disse: bem, eu aprendi uma grande lição hoje. Ela disse: como Deus queria, Ele me colocou numa mesa com muitas pessoas que haviam passado por muitos dos mesmos problemas que eu tive, e elas vieram de um passado semelhante ao que eu vim, no qual ela tinha sido maltratada e abusada. E ela disse: a única diferença entre eu e elas agora é que eu as ouvi falar sobre os problemas que tiveram, e Deus lhes mostrou para fazer isso e elas fizeram, Deus mostrou para fazer aquilo e elas fizeram. E ela disse: sabe, Deus me mostrou tudo que Ele mostrou a elas, a diferença é que eu não fiz nada. Então estou contando isso para você pensar. Se o sapato não se encaixa, você não tem que usá-lo. Mas eu me pergunto, apenas neste lugar agora, há quantas pessoas aqui sabem que Deus te mandou fazer alguma coisa, ou para não fazer algo, e você ainda está orando, mas ainda não tomou a atitude de fazer o que Deus te disse para fazer. Bem, veja isso, bem. Eu realmente não quero ser má, mas estou com dificuldade de sentir pena de você. Porque a questão é esta: nós somos parceiros de Deus. Ele não é o nosso grande Papai Noel celestial a quem nós damos a nossa lista todos os anos e
Sentamos e ficamos por aí enquanto Ele fornece tudo o que precisamos? E não é assim que funciona? Eu acho que muitas pessoas foram enganadas para pensar desse jeito, sabe? E eu estive numa igreja por um longo tempo e eu sabia sobre as doutrinas da igreja, eu tinha uma boa base sobre salvação, mas eu não sabia nada do que eu sei agora. Eu achava que tudo o que acontecia era Deus que fazia e se tivesse que ser desfeito, então era Deus que tinha que desfazer. Eu não entendia nada sobre a minha responsabilidade. Eu não sabia que você podia ouvir de Deus. Sabe, muitas pessoas não gostam desse pensamento de que você pode ouvir de Deus. Quero dizer, quando você fala com Deus, é oração. Mas quando Deus fala com você, você é psicótico. Sabe, é incrível a maneira como as pessoas agem e olham para você se você fala, Deus me disse, ou Deus me mostrou. Bem, quem você pensa que é? Quero dizer, em toda a Bíblia você vê escrito, e Deus disse a Moisés, e Deus disse a Abraão, e Deus disse a Jacó, e Deus disse a Davi, e Deus disse a José. Quero dizer, isto é o Velho Testamento, é verdade que ele vive em nós agora, e nós podemos não ouvir tantas vozes audíveis, mas Deus fala conosco. E uma das maneiras que Deus fala conosco é bem interessante, uma das maneiras que Deus fala conosco, eu quero ter cuidado ao dizer isso para não dar a ninguém uma ideia errada, mas uma das maneiras que Deus fala conosco é através dos nossos pensamentos. E assim isso se torna um pensamento que não vai embora. Talvez seja algo que você deve fazer por alguém, e aquilo não vai embora, você acorda no meio da noite e lá está ele de novo. Você está dirigindo para o trabalho e lá está ele de novo. Ou talvez seja algo que Deus quer que você faça, é um tipo de pensamento que não é apenas o pensamento da nossa cabeça, é um pensamento que você tem, que todo o seu espírito testifica e então você meio que sabe que é algo que você precisa fazer. E essa é a beleza de ter o Espírito Santo vivendo dentro de nós, para que possamos ouvir os sussurros gentis do Espírito Santo. Ele não tem o hábito de gritar conosco e nos obrigar a fazer coisas. Ele sussurra para nós o que Ele quer que façamos, e então Ele nos guia e Ele espera que nós façamos aquilo. Deus nunca te pedirá para fazer algo sem te dar a graça para fazer aquilo. Nunca. Então aquela senhora naquela mesa tinha a mesma habilidade de obedecer a Deus que todo o resto daquelas mulheres, mas por alguma razão ela ainda estava presa naquele velho, impróprio pensamento de que a oração significa que eu peço a Deus e então Ele faz tudo. Agora, obviamente, há várias coisas que Deus faz que nós não podemos fazer, mas tendo cumprido todas as exigências que a crise demanda, então você fica firme no seu lugar. E você espera que Deus faça o que somente Ele pode fazer. Eu não sei quanto a você, mas você não vê como uma falácia um modo como pensamos às vezes? Sabe, nós somos parceiros de Deus e é isso que é empolgante na nossa caminhada com Deus, que não é como se Ele assumisse tudo e você não tivesse personalidade e não tivesse vontade e você não pudesse tomar nenhuma decisão. Muitas vezes, Deus apenas vai ficar lá com você enquanto você toma decisões e se não funcionar, Ele vai te colocar de volta no caminho certo. Isso faz parte de ser um ser humano. Ele não quer fazer todas as coisas por nós, Ele quer que nós trabalhemos juntos em parceria para fazermos a sua vontade na terra. Amém? Então eu poderia muito bem te avisar com antecedência que enquanto eu falo sobre todas essas chaves para a vitória, que vai haver uma responsabilidade conectada a quase todas elas. Mas, quer saber? Uma pessoa irresponsável não é uma pessoa feliz. Você não consegue ser feliz quando no fundo do seu coração sabe que não está fazendo o que deveria estar fazendo. Você não consegue ser feliz de verdade. Você não pode ser preguiçoso e ser feliz. Você não pode ser desobediente e ser feliz. Eu estou desafiando cada um de vocês. E estou desafiando a mim mesma também. Que nós vamos melhorar muito em sermos rápidos e prontos em completa obediência ao que Deus nos mostrar para fazer.
Quero dizer, não vamos ser o tipo de pessoa que Deus tem que lidar conosco por 1 ano e meio para fazer algo simples que pode ser uma mudança de vida para nós. Nós oramos, eu preciso de vitória, eu preciso de ajuda, e Ele te mostra algo como, talvez você tenha que se desculpar com alguém. Você agiu com ignorância, agora vai e peça perdão para eles. Seja homem, assuma a responsabilidade, livre-se das desculpas e diga, sabe, outro dia quando aconteceu aquilo entre nós, eu perdi a paciência, sabe, foi tudo minha culpa. Cara, não é difícil fazer isso? De vez em quando dividimos a culpa, sabe? Mas foi tudo culpa minha. Agora isso é tipo torcer o estômago. Mas, cara, estas são palavras libertadoras. Quando paramos de inventar desculpas e começamos a assumir responsabilidade pelas coisas que fazemos de errado, isso nos torna pessoas livres. Satanás quer que sejamos enganados, sempre encontrando outro lugar para colocar o problema. Então nós nunca resolvemos o nosso problema, porque nunca assumimos a responsabilidade por ele. E adivinha, ninguém vai vir e resolver o seu problema. Sabe, temos 3 senhoras aqui no meio que concordam comigo. Então, a primeira chave para a vitória é, primeiramente, orar. Nós sempre oramos, isto faz parte de tudo. E então, não ore apenas para que Deus conserte algo para você, ore para que Deus te mostre a verdade. Ore para que Ele te mostre qual é o verdadeiro problema. E você pode estar pensando que está no outro. Vamos, você sabe onde eu quero chegar. Você pode estar pensando que está no outro, mas talvez Deus possa querer te mostrar que é com você. Vamos, não me faça trabalhar tanto e ficar azedo o resto do dia. Talvez você já me ouviu contar essa história, mas vale a pena repeti-la. Há 40 e poucos anos atrás, acho que há 42 anos, quando realmente me interessei pela primeira vez em estudar a palavra. E sabe, estudar a palavra é perigoso, porque você começa a conhecer a verdade. E cara, quando você a conhece, você se torna responsável por ela. E então você já não pode mais puxar o cartão da ignorância. Deus concedeu misericórdia a Paulo quando ele perseguia a igreja, porque ele tinha zelo sem conhecimento. Ele era ignorante, sabe? Ele realmente achava que estava fazendo a coisa certa. Então, às vezes, quando nós realmente não sabemos, Deus nos dará um período mais longo de graça. Mas toda vez que você entra em um prédio da igreja, toda vez que você liga a TV onde alguém está pregando a palavra, toda vez que você lê um livro cristão, toda vez que você ouve um CD cristão ou assiste a um DVD, você não apenas ouve algo que é interessante, você recebe uma nova responsabilidade. O que você acha que aconteceria em nosso mundo se toda vez que realmente acreditássemos que Deus nos disse para fazer ou não fazer algo, não discutíssemos e fizéssemos exatamente o que Ele mandou? Vamos, você já sabe o quanto mais longe você estaria agora? Posso te contar um segredo que eu aprendi? Eu estou aqui há algum tempo, mais do que muitos de vocês, e aqui está o segredo que eu aprendi. Deus não vai mudar de ideia. Então, se há alguma mudança a ser feita, terá que ser feita em nós. Mas então, eu estava convencida, há 42 anos atrás, de que todos os meus problemas, o meu temperamento, minha atitude egoísta... Bom, eu nem pensava que tinha isso, eu não sabia que tinha. Isso, sabe? Meu temperamento, minha infelicidade, todo o meu mau humor, era tudo culpa do Dave. Cada pedacinho. Ele jogava muito golfe, ele não era agressivo o suficiente, ele assistia muito futebol, ele brincava demais da conta, ele não era tão sério como eu queria que fosse,
Ele não ajudava em casa como eu queria que ele ajudasse, e aí vai. Então, sabe, um dia eu estava orando, agora eu aprendi a orar, eu sou uma cristã carismática, agora eu aprendi a orar mesmo. Sabe, eu estava indo com tudo. Eu te repreendo, Satanás. Eu resisto a você em nome de Jesus. Oh, Deus, Deus, meu Deus, você tem que mudar o Dave. Quero dizer, eu tinha toda aquela emoção, eu meio que tinha tudo. Eu meio que sentia Deus tentando chamar minha atenção ou algo assim, mas eu estava muito ocupada orando. Você já ficou tão ocupado orando que não conseguiu ouvir Deus enquanto estava orando? E aqui está o que Deus me disse. Sim, Deus falou comigo. Isto foi o que Deus me disse. O problema não é o Dave. Agora esse foi o meu próximo pensamento. Bem, então quem é? Eu não conseguia nem sequer começar a conceber na minha imaginação mais selvagem que poderia ser eu. Agora, amados irmãos e irmãs, isto se chama engano. Então eu perguntei a Deus, bem, se sou eu, então me mostre. Péssima oração. Péssima oração. Então nos próximos 3 dias, Deus ele revelou para mim como era conviver comigo. Vamos, eu estou falando com alguém aqui hoje? E eu chorei por 3 dias. Eu só chorava. Por 3 dias, tudo que eu fiz foi chorar. E eu gostaria de dizer que aquele evento lacrimejante me transformou. Mas não foi assim. Ele me mostrou algumas coisas, mas então eu levei um longo tempo para aplicar cada uma daquelas coisas em minha vida. Deixe-me perguntar de novo. Quantos aqui precisam de uma vitória? Quantos de vocês estão orando e pedindo a Deus por uma vitória? Quantos de vocês aqui estão entendendo agora que terão que assumir alguma responsabilidade? Oh, bom, cerca da metade das pessoas que precisam de vitória. Se permanecerdes na minha palavra, então sereis meus discípulos de fato e conhecereis a verdade vos libertará. Mas não é só ouvir a verdade que nos liberta, é obedecer à verdade que nós ouvimos, que nos torna livres. Mesmo sendo doloroso, eu gostaria de pedir hoje que você esqueça a parte dos outros no seu problema, exceto a sua. Vou repetir. Mesmo que seja doloroso, pode não parecer justo, tome a decisão de esquecer a parte dos outros no seu problema, exceto a sua. Agora veja, assim que falamos isso, imediatamente nós pensamos, bem, então eles vão se safar com o que fizeram, isso não está certo? Vamos lá, pessoal. Deus é o nosso vingador. Deus lidará com nossos inimigos, mas Ele não fará até nós pararmos de tentar. Deus é o nosso vingador, Ele é um Deus de justiça, Ele é quem transforma as coisas erradas em certas. Eu li isso recentemente, e nem foi em um artigo cristão, mas eu achei que foi uma ótima declaração. A primeira coisa que você deve fazer, se você pretende ter alguma liberdade sobre as amarras
é que você tem que assumir 100% de responsabilidade por onde sua vida está agora. E você sabe quão difícil isso é? Porque sabe quanto tempo eu levei para chegar lá? Eu sou assim porque meu pai abusou sexualmente de mim? Eu sou assim porque a minha mãe me abandonou, ela sabia o que ele estava fazendo e não me ajudou? Eu sou assim porque o meu primeiro marido era um vigarista e um ladrãozinho que me traía com várias mulheres. Eu sou assim porque, eu sou assim porque, eu sou assim porque. E sabe o que Deus finalmente colocou no meu coração? Isso é verdade. É verdade, é por isso que você é do jeito que você é. Mas não deixe que isso seja uma desculpa para permanecer assim. Tem alguém aqui neste lugar, ou nas galerias, ou assistindo pela TV que precisa de uma vitória em sua vida? Quantos aqui estão pedindo a Deus para te dar uma vitória? Bem, eu disse que ontem seria uma noite feliz, que você iria gostar de tudo que eu falasse, mas talvez hoje você não vai gostar de tudo que eu disser. E você pode não ficar tão feliz agora, mas esta é uma daquelas mensagens que, se você segui-la, daqui a 1 ano, ou 2 anos, ou daqui a 6 meses, você vai ficar muito mais feliz do que está agora. Nem sempre tudo que ouvimos é algo que parece ser bom para nós. Às vezes precisamos ouvir coisas que nos fazem contorcer em nossos assentos, talvez até ficar um pouco bravo com o pregador por alguns minutos, sabe? Porque quando nos dizem algo que não queremos ouvir, é fácil ficar com raiva. Mas eu creio que todos vocês enxergarão a verdade do que vou dizer. A principal coisa que eu quero falar é que, se você quer qualquer tipo de vitória em sua vida, vitória financeira, uma vitória na saúde, vitória nos seus relacionamentos, onde quer que você queira uma vitória, a primeira coisa que você deve sempre fazer é orar. Mas nunca ore ou peça a Deus para fazer qualquer coisa por você, se você não pretende ouvir o que Ele provavelmente vai te dizer para fazer, que vai consequentemente trazer essa vitória. Eu vou dizer de novo. Essa ideia que temos sobre a oração, de orar e deixar Deus fazer tudo, quando nós cumprimos nossa responsabilidade, então temos o direito de entregar nossos cuidados a Deus e esperar que Ele faça o que não podemos fazer. Em Efésios capítulo 6, isso é deixado bem claro. É um capítulo sobre a guerra espiritual e a armadura que Deus deu a nós. Temos ótimos pontos de ensino em Efésios 6, mas amo o que diz no início, diz: e tendo cumprido todas as demandas que a crise exige, agora permanecei firmemente no seu lugar. Muitas vezes as pessoas dizem: nós estamos aguentando, mas você já cumpriu a sua responsabilidade? Você fez o que você deveria fazer? Vou contar uma história. Anos atrás nós fizemos banquetes, tínhamos reuniões como esta, mas, claro, não tão grande. Todo mundo sentava em torno de mesas e as refeições eram servidas, e era mais nos fins de semana. Muitos desses eventos eram conferências de mulheres, sabe? Ou retiros de casais. E então, 7, 8 senhoras se sentavam numa mesa, e uma senhora veio no final da conferência. Ela disse: bem, eu aprendi uma grande lição hoje. Ela disse: como Deus queria, Ele me colocou numa mesa com muitas pessoas que haviam passado por muitos dos mesmos problemas que eu tive, e elas vieram de um passado semelhante ao que eu vi, no qual ela tinha sido maltratada e abusada. E ela disse: a única diferença entre eu e elas agora é que eu as ouvi falar sobre os problemas que tiveram, e Deus lhes mostrou para fazer isso e elas fizeram, Deus mostrou para fazer aquilo e elas fizeram. E ela disse: sabe, Deus me mostrou tudo que Ele mostrou a elas, a diferença é que eu não fiz nada. Então estou contando isso para você pensar.
Se o sapato não se encaixa, você não tem que usá-lo. Mas eu me pergunto apenas neste lugar agora, há quantas pessoas aqui sabem que Deus te mandou fazer alguma coisa ou para não fazer algo e você ainda está orando, mas ainda não tomou a atitude de fazer o que Deus te disse para fazer. Bem, veja isso, bem. Eu realmente não quero ser má, mas estou com dificuldade de sentir pena de você. Porque a questão é esta. Nós somos parceiros de Deus. Ele não é o nosso grande Papai Noel celestial a quem nós damos a nossa lista todos os anos e sentamos e ficamos por aí enquanto ele fornece tudo o que precisamos. E não é assim que funciona. Eu acho que muitas pessoas foram enganadas para pensar desse jeito, sabe? E eu estive numa igreja por um longo tempo e eu sabia sobre as doutrinas da igreja, eu tinha uma boa base sobre salvação, mas eu não sabia nada do que eu sei agora. Eu achava que tudo que acontecia era Deus que fazia, e se tivesse que ser desfeito, então era Deus que tinha que desfazer. Eu não entendia nada sobre a minha responsabilidade. Eu não sabia que você podia ouvir de Deus. Sabe, muitas pessoas não gostam desse pensamento de que você pode ouvir de Deus. Quero dizer, quando você fala com Deus, é oração. Mas quando Deus fala com você, você é psicótico. Sabe, é incrível a maneira como as pessoas agem e olham para você se você fala, Deus me disse, ou Deus me mostrou. Bem, quem você pensa que é? Quero dizer, em toda a Bíblia você vê escrito, e Deus disse a Moisés, e Deus disse a Abraão, e Deus disse a Jacó, e Deus disse a Davi, e Deus disse a José. Quero dizer, isto é o Velho Testamento, é verdade que ele vive em nós agora, e nós podemos não ouvir tantas vozes audíveis, mas Deus fala conosco. E uma das maneiras que Deus fala conosco é bem interessante, uma das maneiras que Deus fala conosco, eu quero ter cuidado ao dizer isso para não dar a ninguém uma ideia errada, mas uma das maneiras que Deus fala conosco é através dos nossos pensamentos. E assim isso se torna um pensamento que não vai embora. Talvez seja algo que você deve fazer por alguém, e aquilo não vai embora, você acorda no meio da noite e lá está ele de novo. Você está dirigindo para o trabalho e lá está ele de novo. Ou talvez seja algo que Deus quer que você faça, é um tipo de pensamento que não é apenas o pensamento da nossa cabeça, é um pensamento que você tem, que todo o seu espírito testifica e então você meio que sabe que é algo que você precisa fazer. E essa é a beleza de ter o Espírito Santo vivendo dentro de nós, para que possamos ouvir os sussurros gentis do Espírito Santo. Ele não tem o hábito de gritar conosco e nos obrigar a fazer coisas. Ele sussurra para nós o que ele quer que façamos, e então ele nos guia e ele espera que nós façamos aquilo. Deus nunca te pedirá para fazer algo sem te dar a graça para fazer aquilo. Nunca. Então aquela senhora naquela mesa tinha a mesma habilidade de obedecer a Deus que todo o resto daquelas mulheres, mas por alguma razão ela ainda estava presa naquele velho, impróprio pensamento de que a oração significa que eu peço a Deus e então Ele faz tudo. Agora, obviamente, há várias coisas que Deus faz que nós não podemos fazer, mas tendo cumprido todas as exigências que a crise demanda, então você fica firme no seu lugar. E você espera que Deus faça o que somente Ele pode fazer. Eu não sei quanto a você, mas você não vê como uma falácia o modo como pensamos às vezes? Sabe, nós somos parceiros de Deus e é isso que é empolgante na nossa caminhada com Deus, que não é como se Ele assumisse tudo e você não tivesse personalidade e não tivesse vontade e você não pudesse tomar nenhuma decisão. Muitas vezes, Deus apenas vai ficar lá com você enquanto você toma decisões e se não funcionar, Ele vai te colocar de volta no caminho certo. Isso faz parte de ser um ser humano. Ele não quer fazer todas as coisas por nós, Ele quer que nós trabalhemos juntos em parceria para fazermos a sua vontade na terra. Amém?
Então eu poderia muito bem te avisar com antecedência que enquanto eu falo sobre todas essas chaves para a vitória, que vai haver uma responsabilidade conectada a quase todas elas. Mas, quer saber? Uma pessoa irresponsável não é uma pessoa feliz. Você não consegue ser feliz quando, no fundo do seu coração, sabe que não está fazendo o que deveria estar fazendo. Você não consegue ser feliz de verdade. Você não pode ser preguiçoso e ser feliz. Você não pode ser desobediente e ser feliz. Eu estou desafiando cada um de vocês. E estou desafiando a mim mesma também. Que nós vamos melhorar muito em sermos rápidos e prontos em completa obediência ao que Deus nos mostrar para fazer. Quero dizer, não vamos ser o tipo de pessoa que Deus tem que lidar conosco por 1 ano e meio para fazer algo simples que pode ser uma mudança de vida para nós. Nós oramos, eu preciso de vitória, eu preciso de ajuda, e Ele te mostra algo como, talvez você tenha que se desculpar com alguém. Você agiu com ignorância, agora vai e peça perdão para eles. Seja homem, assuma a responsabilidade, livre-se das desculpas e diga, sabe, outro dia quando aconteceu aquilo entre nós, eu perdi a paciência, sabe, foi tudo minha culpa. Cara, não é difícil fazer isso? De vez em quando dividimos a culpa, sabe? Mas foi tudo culpa minha. Agora isso é tipo torcer o estômago. Mas, cara, estas são palavras libertadoras. Quando paramos de inventar desculpas e começamos a assumir responsabilidade pelas coisas que fazemos de errado, isso nos torna pessoas livres. Satanás quer que sejamos enganados, sempre encontrando outro lugar para colocar o problema. Então nós nunca resolvemos o nosso problema, porque nunca assumimos a responsabilidade por ele. E adivinha, ninguém vai vir e resolver o seu problema. Sabe, temos 3 senhoras aqui no meio que concordam comigo. Então, a primeira chave para a vitória é, primeiramente, orar. Nós sempre oramos, isto faz parte de tudo. E então, não ore apenas para que Deus conserte algo para você, ore para que Deus te mostre a verdade. Ore para que Ele te mostre qual é o verdadeiro problema. E você pode estar pensando que está no outro. Vamos, você sabe onde eu quero chegar. Você pode estar pensando que está no outro, mas talvez Deus possa querer te mostrar que é com você. Vamos, não me faça trabalhar tanto e ficar azedo o resto do dia. Talvez você já me ouviu contar essa história, mas vale a pena repeti-la. Há 40 e poucos anos atrás, acho que há 42 anos, quando realmente me interessei pela primeira vez em estudar a palavra. E sabe, estudar a palavra é perigoso, porque você começa a conhecer a verdade. E cara, quando você a conhece, você se torna responsável por ela. E então você já não pode mais puxar o cartão da ignorância. Deus concedeu misericórdia a Paulo quando ele perseguia a igreja, porque ele tinha zelo sem conhecimento. Ele era ignorante, sabe? Ele realmente achava que estava fazendo a coisa certa. Então, às vezes, quando nós realmente não sabemos, Deus nos dará um período mais longo de graça. Mas toda vez que você entra em um prédio da igreja, toda vez que você liga a TV onde alguém está pregando a palavra, toda vez que você lê um livro cristão, toda vez que você ouve um CD cristão ou assiste a um DVD, você não apenas ouve algo que é interessante, você recebe uma nova responsabilidade. O que você acha que aconteceria em nosso mundo se toda vez que realmente acreditássemos que Deus nos disse para fazer ou não fazer algo, não discutíssemos e fizéssemos exatamente o que Ele mandou? Vamos, você já sabe o quanto mais longe você estaria agora? Posso te contar um segredo que eu aprendi? Eu estou aqui há algum tempo.
Mais do que muitos de vocês, e aqui está o segredo que eu aprendi. Deus não vai mudar de ideia. Então, se há alguma mudança a ser feita, terá que ser feita em nós. Mas então, eu estava convencida, há 42 anos atrás, de que todos os meus problemas, o meu temperamento, minha atitude egoísta... Bom, eu nem pensava que tinha isso, eu não sabia que tinha. Isso, sabe? Meu temperamento, minha infelicidade, todo o meu mau humor, era tudo culpa do Dave. Cada pedacinho. Ele jogava muito golfe, ele não era agressivo o suficiente, ele assistia muito futebol, ele brincava demais da conta, ele não era tão sério como eu queria que fosse, ele não ajudava em casa como eu queria que ele ajudasse, e aí vai. Então, sabe, um dia eu estava orando, agora eu aprendi a orar, eu sou uma cristã carismática, agora eu aprendi a orar mesmo. Sabe, eu estava indo com tudo. Eu te repreendo, Satanás. Eu resisto a você em nome de Jesus. Oh, Deus, Deus, meu Deus, você tem que mudar o Dave. Quero dizer, eu tinha toda aquela emoção, eu meio que tinha tudo. Eu meio que sentia Deus tentando chamar minha atenção ou algo assim, mas eu estava muito ocupada orando. Você já ficou tão ocupado orando que não conseguiu ouvir Deus enquanto estava orando? E aqui está o que Deus me disse. Sim, Deus falou comigo. Isto foi o que Deus me disse. O problema não é o Dave. Agora esse foi o meu próximo pensamento. Bem, então quem é? Eu não conseguia nem sequer começar a conceber na minha imaginação mais selvagem que poderia ser eu. Agora, amados irmãos e irmãs, isto se chama engano. Então perguntei a Deus, bem, se sou eu, então me mostre. Péssima oração. Péssima oração. Então, nos próximos 3 dias, Deus, ele revelou para mim como era conviver comigo. Vamos, eu estou falando com alguém aqui hoje? E eu chorei por 3 dias. Eu só chorava por 3 dias, tudo que eu fiz foi chorar. E eu gostaria de dizer que aquele evento lacrimejante me transformou. Mas não foi assim, ele me mostrou algumas coisas, mas então eu levei um longo tempo para aplicar cada uma daquelas coisas em minha vida. Deixe-me perguntar de novo, quantos aqui precisam de uma vitória? Quantos de vocês estão orando e pedindo a Deus por uma vitória? Quantos de vocês aqui estão entendendo agora que terão que assumir alguma responsabilidade? Oh, bom, cerca da metade das pessoas que precisam de vitória. Se permanecerdes na minha palavra, então sereis meus discípulos de fato e conhecereis a verdade vos libertará. Mas não é só ouvir a verdade que nos liberta, é obedecer à verdade que nós ouvimos, que nos torna livres. Mesmo sendo doloroso, eu gostaria de pedir hoje que você esqueça a parte dos outros no seu problema, exceto a sua. Vou repetir. Mesmo que seja doloroso, pode não parecer justo,
Tome a decisão de esquecer a parte dos outros no seu problema, exceto a sua. Agora veja, assim que falamos isso, imediatamente nós pensamos, bem, então eles vão se safar com o que fizeram, isso não está certo? Vamos lá, pessoal. Deus é o nosso vingador. Deus lidará com nossos inimigos, mas Ele não fará até nós pararmos de tentar. Deus é o nosso vingador, Ele é um Deus de justiça, Ele é quem transforma as coisas erradas em certas. Eu li isso recentemente, e nem foi em um artigo cristão, mas eu achei que foi uma ótima declaração. A primeira coisa que você deve fazer, se você pretende ter alguma liberdade sobre as amarras, é que você tem que assumir 100% de responsabilidade por onde sua vida está agora. E você sabe quão difícil isso é, porque sabe quanto tempo levei para chegar lá? Eu sou assim porque meu pai abusou sexualmente de mim? Eu sou assim porque a minha mãe me abandonou, ela sabia o que ele estava fazendo e não me ajudou? Eu sou assim porque o meu primeiro marido era um vigarista e um ladrãozinho que me traía com várias mulheres. Eu sou assim porque, eu sou assim porque, eu sou assim porque. E sabe o que Deus finalmente colocou no meu coração? Isso é verdade. É verdade, é por isso que você é do jeito que você é. Mas não deixe que isso seja uma desculpa para permanecer assim.
parte dos outros no seu problema, exceto a sua. Vou repetir. Mesmo que seja doloroso, pode não parecer justo, tome a decisão de esquecer a parte dos outros no seu problema, exceto a sua. Agora veja, assim que falamos isso, imediatamente nós pensamos, bem, então eles vão se safar com o que fizeram, isso não está certo? Vamos lá, pessoal. Deus é o nosso vingador. Deus lidará com nossos inimigos, mas Ele não fará até nós pararmos de tentar. Deus é o nosso vingador, Ele é um Deus de justiça, Ele é quem transforma as coisas erradas em certas. Eu li isso recentemente, e nem foi em um artigo cristão, mas eu achei que foi uma ótima declaração. A primeira coisa que você deve fazer, se você pretende ter alguma liberdade sobre as amarras, é que você tem que assumir 100% de responsabilidade por onde sua vida está agora. E você sabe quão difícil isso é, porque sabe quanto tempo eu levei para chegar lá? Eu sou assim porque meu pai abusou sexualmente de mim? Eu sou assim porque a minha mãe me abandonou, ela sabia o que ele estava fazendo e não me ajudou? Eu sou assim porque o meu primeiro marido era um vigarista e um ladrãozinho que me traía com várias mulheres. Eu sou assim porque, eu sou assim porque, eu sou assim porque. E sabe o que Deus finalmente colocou no meu coração? Isso é verdade. É verdade, é por isso que você é do jeito que você é. Mas não deixe que isso seja uma desculpa para permanecer assim.